Olá, amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que você esteja ou vocês estejam muito bem. Você já percebeu que a gente está vivendo um tempo meio tenso em relação a tudo que nos cerca? O mundo, as notícias, as informações, elas chegam até nós e causam uma certa tensão. Parece que existe um estresse natural e isso está gerando uma espécie de depressão natural, entre aspas, em algumas pessoas. Outras parece que não encontram saídas, estão meio que enfraquecidas. Mas deixa-me dizer uma coisa, nesse tempo e em tempos como este, precisa prevalecer a nossa fé. Nós, como filhos de Deus, um tempo em que, como igreja, somos incompreendidos, talvez atacados por algumas classe ou algum grupo da sociedade, a igreja ela já aprendeu a conviver com essa resistência, com esses ataques. E é interessante a gente parar para pensar que quando nós olhamos lá no passado, na história do povo de Israel, de que nós herdamos toda esta fé, essa confiança, essa esperança, porque somos filhos de Deus, confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus sempre chamou o seu povo para viver como pessoas fortes sobre a terra. Em Joel, lá no capítulo 3, versículo 10, quando Deus usa o profeta para falar sobre o juízo que ele vai lançar sobre os pagãos, e essa é uma voz profética, depois que o povo é retirado do cativeiro e há um acerto, né? Deus está falando de um ajuste de contas para o que foi feito com o seu povo, Israel, os povos que oprimiram, que perseguiram, que mataram, que aprisionaram o povo de Israel. E Deus chama o povo, através do profeta Joel, para um tempo de lutas, de guerra, de ser agente de juízo sobre essas pessoas que se levantam dessa forma ou que se levantaram contra o povo de Deus. E no versículo 10 de Joel 3, ele diz o seguinte, para o povo dele, para Israel: forjai espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Há um tempo em que nós precisamos tirar forças de onde não tem, lutar numa guerra que nós não queremos, não é? Se lançar num campo de batalha que, se dependesse de nós não nos lançaríamos. Há um tempo na nossa vida em que a gente precisa pegar as nossas enxadas e fazer delas ou transformá-las em espadas. Também há um tempo em que a gente precisa pegar as nossas foices e fazer delas lanças, e pegar das nossas fraquezas e fazer força. E isso todo mundo vive na vida, todo mundo passa por esse momento. E essa é uma fala do Senhor para o povo dele. Diga ao fraco, eu sou forte. Porque nós precisamos verbalizar aquilo que nós somos em Deus. Porque quando eu digo que eu sou fraco, eu declaro que existe uma dependência de Deus e que Deus, Ele é a minha fortaleza, o meu escudo, o meu escape, a minha saída. Por isso ele diz para o seu povo, digo fraco, eu sou forte. O triste deve se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo diz isso aos Filipenses. Neste tempo, em que muitos vivem uma espécie de um encantamento com o mundo, por trás de tudo isso, há toda uma armação do mundo espiritual satânico contra a igreja e contra o povo de Deus. Há países cuja igreja vem sofrendo uma perseguição absurda. No nosso país, apesar de todo o crescimento da igreja, você percebe que a igreja vem sendo pressionada.
não numa perseguição de morte de pessoas, mas numa perseguição de liberacionismo. Parece que o que era pecado ontem não é mais hoje. Parece que o que era errado ontem não é mais errado hoje. Parece que o que não podia ontem, hoje já está podendo. Nós precisamos acordar e nós precisamos entender que fundamentos, que princípios não se mudam. Por isso, é tempo de nós não fraquejarmos, não negociar com Baal, com Astarote, com o mundo, com quem quer que seja. A igreja precisa se manter firme. As perseguições virão de várias formas e maneiras. Para uns, ela acontecerá com sangue, mortes. Para outros, acontecerá uma perseguição psicológica. O nosso país, ele não é um país de violência, não física, mas é um país de uma violência psicológica, de uma pressão psicológica. É um país que faz alianças erradas muito fácil. E a igreja está nesse vento, a igreja está nessa vibe, como se usa o termo hoje, não é? E você, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, precisa estar despertado nesse tempo. Você precisa pegar a sua enxada e fazer dela uma espada, para cortar todos os dardos inflamados do maligno que vem sobre a sua vida. Não é tempo de dizer, não, as coisas mudaram mesmo. Não, Deus não mudou. E se Deus não muda, a palavra dele também não muda. Pegar das suas foices e fazer lança. Agora, não é só o espírito do agricultor, agora é o espírito do guerreiro, daquele que tem convicção, daquele que sabe que está numa batalha espiritual muito grande. Mas às vezes a gente luta tanto que a gente perde as forças. Às vezes o inimigo vem com tanta força que a gente aceita como normal. Diga ao fraco, eu sou forte. E eu quero profetizar que você é um homem forte, que você é uma mulher forte, que você não vai ceder às pressões do mundo, que você não vai ceder às novas interpretações da palavra de Deus liberacionista, mas que você vai se manter firme. A Bíblia não está desatualizada. Nós, como cristãos, não estamos cegados. Nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para a palavra de Deus e ver que o Deus que não mudou ontem, que não mudou hoje, que não mudará amanhã, o que ele escreveu no passado não fica obsoleto hoje e não ficará obsoleto amanhã. Portanto, se ele conheceu o passado e ele conhece o futuro e se estabelece como se estabelece no presente, então nós podemos confiar nele de forma absoluta. Deus está sempre certo. E o homem, fora de Deus, está sempre e totalmente errado. Por isso, você precisa, agora mais do que nunca, fortalecer a sua fé, a sua confiança e a sua esperança em Deus. E quando você não tiver forças, quando você quiser ceder, você vai dizer, eu sou forte naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Que o poder do Espírito de Deus esteja em você e sobre você todos os dias, para que você diga não ao que está errado, que você não faça alianças erradas, não pegue desvios e nem vicinais em nome de Deus ou em nome de Jesus, porque isso não existe. Deus não muda e Jesus continua sendo o único caminho, a única verdade e é o único que tem e é a vida. Não tem outro, não tem outra forma. Ninguém vem ao Pai senão por mim, foi Ele quem disse. Portanto, ou nós estamos ou nós não estamos. Não existe meio crente, assim como não existe mulher meio grávida. Nós somos ou nós não somos. Somos fracos, mas na nossa fraqueza nós dizemos,
somos fortes, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quero orar por você. Querido e eterno Pai, a Tua palavra nos ensina e nos empodera pelo poder do Espírito Santo e nos incentiva a dizer: diga ao fraco, eu sou forte. A trocar as nossas ferramentas e a fazer ferramentas de guerra, ferramentas de batalha. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante, 12, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra espíritos espirituais, contra forças espirituais do mal, Pai, contra espíritos dominadores nas regiões celestiais. Mas existe uma armadura que nós podemos colocar, e é dessa armadura e com essa armadura que nós nos revestimos, que nós nos vestimos e declaramos: Papai amado, nós somos fortes para vencer o pecado, para vencer o mundo, para não fazer alianças erradas, para nos mantermos firmes no Senhor. Meu Deus, que esse meu irmão, que essa minha irmã, que esta igreja, que é a igreja do Senhor, se mantenha firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque nós somos não daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a salvação em Cristo Jesus. Dá-nos uma semana de bênção, dá-nos uma semana vitoriosa, protege o teu povo, a tua igreja, e que nós continuemos a dizer: somos fortes em Deus que nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você é forte, assim diz o Senhor.